Ok, então nessa aula a gente vai aprender o que são cônicas. Para entender o que são as cônicas, primeiro nós vamos ver como é que se gera uma superfície cônica. Vamos aqui para a construção do GeoGebra aqui. Observe que aqui nós temos duas retas concorrentes, né? Uma reta preta e outra vermelha aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou girar a reta vermelha em torno dessa reta preta, que vai ser o meu eixo de rotação. Esse ponto aqui vai permanecer fixo, né? Então, vou fazer esse giro agora, né? E você observa que quando eu faço esse giro, a reta vermelha gera uma superfície cônica. Tá ok? Vamos ver aqui. Ó. Minuto. Aqui. Então, a gente ficou aqui com uma superfície cônica. Ó. Então, cada reta dessas que gerou o cone é chamada de geratriz do cone. Tá legal? Geratriz da superfície cônica. Agora sim, vamos ver o que são cônicas, afinal. As cônicas são curvas que nós obtemos quando nós seccionamos uma superfície cônica por um plano. Tá ok? Então, observando aqui nessa imagem, o que nós temos aí? Nós temos uma superfície cônica, tá legal? Seccionada por um plano. Dependendo do modo como esse plano secciona a superfície cônica, a gente vai ter diferentes tipos de curva. Por exemplo, se o plano não passar pelo vértice da superfície cônica e for paralelo a alguma das geratrizes do cone, a curva que vai ser gerada vai ser uma parábola. Que a gente tem uma parábola. A curva que aparece aqui é justamente a curva que a gente está vendo aqui nessa imagem. Tá? Então, enquanto eu posso mudar a altura do corte do plano, ó, mas enquanto esse plano for paralelo a alguma das geratrizes do cone, essa curva vai ser uma parábola. Se esse plano for paralelo às geratrizes e passar pelo vértice do cone, essa parábola ela vai degenerar em uma reta. Tá ok? Então, uma reta pode ser entendida como uma cônica degenerada. Por que cônica degenerada? Porque, em geral, quando nós falamos de cônicas, nós estamos nos referindo, em especial, a três curvas, que são a elipse, a hipérbole e a parábola. Vou inclinar esse plano. Tudo bem? Inclinei um pouco. Agora vou mudar a altura dele. Então, nesse caso aqui, a minha cônica degenerada, olha, seria um ponto simplesmente. Tá? Um ponto, de certa forma, também é uma cônica degenerada aí, né? Agora eu vou mudar a altura do plano. Aí eu começo a obter uma outra curva, que é a elipse. Então essa curva que a gente pode observar aqui, ó, ela é uma elipse. Ela é obtida quando o plano não é paralelo, a nenhuma geratriz do cone, tudo bem? Mas ele corta uma única folha do cone. Então, nesse caso, você vai ter uma elipse. Se eu mudar a inclinação desse plano, né, até que esse plano fique paralelo à base do cone, tá? A gente tem um cone circular aí, reto. Ok? Então, a curva que é obtida é uma circunferência. Tá legal? Então, a curva obtida agora aqui
é uma circunferência, ou seja, a elipse ela degenera numa circunferência nessa situação. Se eu voltar a inclinar, aqui eu novamente obtenho elipses. Tá? Ok. E vimos então que a elipse, quando o plano se torna paralelo aqui, ela degenera num círculo. E quando o plano ele passa pelo vértice, ela degenera em um ponto. Tá? Agora, eu vou mudar a inclinação do plano. Olha aí, gerei uma reta nesse instante, porque ele está passando pelo vértice e essa reta, inclusive, é uma geratriz do cone, né? É paralela à geratriz. Mas agora, eu vou inclinar mais um pouco aqui e essa reta virou duas retas concorrentes, né? Porque eu estou passando pelo vértice. Agora, se eu sair do vértice aqui, mudar a altura do plano e sair do vértice, essas retas se transformam em hipérboles, que é a curva que eu obtenho quando eu secciono a superfície cônica, de forma que o plano não é paralelo a nenhuma geratriz e intersecta as duas folhas do cone, a folha superior e a folha inferior. Então, nesse caso, a curva obtida é uma hipérbole. E como a gente viu ainda há pouco, se esse plano passar pelo vértice, a hipérbole degenera em duas retas concorrentes. Tudo bem? Então, essas são as chamadas cônicas, né? Que são obtidas cortando, que tem esse nome justamente porque são obtidas cortando a superfície cônica por um plano. Agora, o que é interessante, a gente acabou de ver uma interpretação geométrica do significado das cônicas. Mas o que seriam as cônicas algebricamente, né? Na geometria analítica, a gente tem essa preocupação de explorar a teoria tanto de forma geométrica quanto de forma algébrica. Tá? Algebricamente, as cônicas são as soluções de uma equação do segundo grau em duas variáveis, x e y. A, B, C, D, E e F, que aparecem aqui nessa equação, são todas constantes. Tá? X e y apenas que são variáveis. Então, essa aqui é uma equação geral do segundo grau em duas variáveis. A gente, na educação básica, geralmente a gente entra em contato com a equação geral do segundo grau em uma variável, né? Que é o quê? Ax² mais bx mais c igual a 0. Pois bem, essa aqui é a equação geral em duas variáveis. E as soluções dessas equações são cônicas. Esses três primeiros termos aqui, ok? Eles são os chamados termos quadráticos. Por quê? Porque eles são termos do segundo grau. Eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado, daí o nome quadrático. Aqui você não tem nenhuma das variáveis ao quadrado, mas aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 1. Somando 1 mais 1 é 2. Então esse também é um termo quadrático. Ele é o chamado termo quadrático misto, já que ele envolve as duas variáveis, x e y. Esse aqui, esses outros dois, então, são os termos quadráticos puros, né? Esse aqui em x e esse aqui em y. E esse aqui, esses dois termos bem aqui, eles são os termos ditos lineares, né? Porque dependem de x e de y apenas. X e y são do primeiro grau, né? E o f é o chamado termo independente, né? Já que ele não depende nem da variável x, nem da variável y. Então, essa é a forma, né? A forma geral de uma equação do segundo grau em duas variáveis, cujas soluções são as cônicas, ou as cônicas degeneradas que nós vimos. Tá? Incluindo aqui algo que nós não vimos lá nas cônicas, que é o conjunto vazio. O
conjunto vazio, ou seja, pode ser que isso aqui não tenha nenhuma solução. Então vamos agora explorar no GeoGebra um pouco dessa equação geral das cônicas, né? Nós vimos que essa aqui é uma equação geral do segundo grau em duas variáveis. Agora nós vamos brincar um pouquinho para ver o que acontece quando a gente mexe nesses coeficientes. O que cada um desses termos faz com a curva, que é a solução, né, dessa equação, né? Observe que a solução a representação gráfica da solução dessa equação vão ser justamente curvas no plano. Por quê? Porque eu tenho duas variáveis, x e y, que são as coordenadas de pontos no plano. Então, essa equação me diz como x e y se relacionam. E dependendo da forma como eles se relacionarem, eu vou ter diferentes tipos de curvas. Elipses, parábolas, hipérboles, circunferências, retas, enfim. Retas paralelas, de repente, retas concorrentes, uma reta só, conjunto vazio. Tudo são casos possíveis. Vamos ver alguns desses casos, né? Então, o caso que já está apresentado aqui é o caso em que nós temos... não temos o termo quadrático misto, né? nem os termos lineares. E os termos quadráticos puros, eles têm coeficientes iguais. Então, quando isso acontece, os termos quadráticos puros têm coeficientes iguais, e não existem outros termos além dele e do termo independente, a solução é uma circunferência. Quer dizer, nem sempre, porque vai depender do valor desse termo independente. Por exemplo, aqui o f é negativo, né? Então ele está, quando a gente troca de membro, né, vai ficar positivo aqui 25. Então isso aqui é uma circunferência com centro na origem e raio 5. Tá ok? Se eu modificar aqui, por exemplo, e puser 25 positivo, você vai ver que vai desaparecer o gráfico. Por quê? Porque isso aqui não tem solução. Não existem dois números que elevados ao quadrado deem como resultado menos 25, já que todo número elevado ao quadrado dá positivo, né? Ou nulo, né? Se for zero. Então não tenho como ter um resultado negativo, já que eu estou somando dois números que são ou iguais a zero ou positivos. Tá ok? Então isso ficou sem solução. Não há pontos no plano que satisfaçam essa condição. Se eu voltar aqui, colocar negativo, então novamente aparece a circunferência, né, com centro na origem, raio 5. Bem, o que acontece se eu modificar agora os valores dos coeficientes dos termos quadráticos puros? Né? Quer dizer, deixá-los diferentes. Vou, por exemplo, colocar aqui 3, né, e bem aqui 5. Né? Então, olha só. A curva que aparece aqui agora é uma elipse. Não é mais uma circunferência. Então, só vai ser uma circunferência se os termos quadráticos puros tiverem o mesmo coeficiente. Eu vou deixar essa elipse um pouco mais achatada. Para fazer isso, basta eu aumentar o valor aqui. E se eu fizer, por exemplo, esse cara aqui negativo, o que vai acontecer? Quando eu faço ele negativo, olha lá, tem uma hipérbole aqui. Né? Se eu acrescento... Deixa eu voltar agora a fazer ele positivo de novo, para voltar para a elipse. O que acontece se eu acrescentar um valor aqui a b? Quer dizer, fizer b diferente de zero. Eu vou ganhar o termo quadrático misto. O que acontece com a elipse? O que acontece é que quando a gente acrescenta um termo quadrático misto, você tem uma rotação da curva. Ok, vou mudar aqui, por 15, por exemplo. Ó. Opa! Aqui no caso, quando eu pus 15, eu já provoquei uma transformação um pouco maior, não foi apenas a rotação. Eu transformei a minha elipse numa hipérbole, né? Mas veja que é uma hipérbole que está rotacionada em relação aos eixos, porque se eu voltar a colocar zero aqui, ó, volto a ter a elipse, né? E se eu puser isso aqui negativo, volta a ter hipérbole, mas agora a hipérbole não está rotacionada. Né? Se eu mudar aqui um pouco,
para 6, olha aí, rotaciona. Então o termo quadrático misto, ele provoca esse efeito de rotação na curva. Vou fazer ele igual a 0 novamente. Tudo bem? E o que acontece se eu mexer, vou voltar aqui para a elipse de novo. O que acontece se eu mexer com os coeficientes dos termos lineares? Vamos ver. Vou fazer aqui igual a 5. Ó. Quando eu acrescento um termo linear em x, eu tenho uma translação horizontal. Ao passo que se eu acrescento o termo linear em y, eu obtenho uma translação vertical. Vou fazer tudo 0 de novo aqui, com exceção dos termos quadráticos, né? Tá, voltei para a elipse, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou eliminar um dos termos quadráticos. Aí a gente tem menos 5 e 5. Porque nesse caso eu tenho x igual a 5 ou x igual a menos 5. Ambos satisfazem essa equação. Ah, mas aí você poderia perguntar assim, né? Vou inclusive deixar com uma cara aqui mais conhecida essa equação. Olha só. Eu obtive duas retas paralelas, né? Isso não é uma equação do segundo grau? O gráfico disso não deveria ser uma parábola? A resposta é não. O gráfico é uma parábola se você tiver y igual a isso, não é verdade? Cadê? Deixa eu fazer aparecer o y aqui, ó. Aí sim você tem o gráfico de uma parábola, porque você tem relação entre os valores de y e os valores de x, que se relacionam por meio de uma parábola. Mas quando a gente não tem o termo y, que a gente fica com uma equação que é apenas em x. As soluções dessa equação são x igual a 2 ou x igual a 3, que são equações de retas verticais. Tá ok? Então, isso é um fato interessante, né, que talvez muita gente nunca tenha se atentado. Bem, gente, então, isso foi só para dar uma ideia para vocês da equação geral aí das cônicas, né? Equação geral das cônicas. E a gente vai detalhar nos próximos vídeos um pouco mais, especificamente nós vamos falar da elipse, depois da hipérbole e depois da parábola, né? Obrigado.